Oi, gente, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje com o pessoal do Conectados pelo Compliance, é óbvio, nós todos conectados pelo Compliance, que eu digo que é uma formiguinha que picou e, né, deixou todo mundo vidrado nesse assunto, que realmente para mim é um assunto que liga muito aos meus princípios e meu objetivo de vida, né, meu propósito de vida. E com isso eu conheci o compliance há alguns anos. Antes disso, eu trabalhei muito com auditoria, então eu tenho já um background, que sem saber que eu tenho um background de compliance, né? E, e fui, assim, fiquei super honrada em descobrir que existe um compliance, para mim, que eu chamo de compliance humanizado. Depois de um tempo estudando, eu percebi que tudo se relaciona a pessoas, e que a organização ela é feita de pessoas, e que o compliance não é somente, né, essa área da parte jurídica ou a parte regulatória, ela vai muito mais além. E agora, na pandemia, eu vejo a real importância do compliance, porque a gente precisa do quê? A gente precisa de pessoas dentro de uma organização com o mesmo objetivo, com os mesmos valores, e hoje fica difícil com um home office, como que a gente consegue ter esse controle, né, que na realidade, para mim, você não lidera pelo controle, você lidera por outras formas, e vinculado a pessoas, você tem que ter uma cultura muito forte. Por isso que, para mim, o compliance humanizado, ele vai muito além do que o compliance, para mim o compliance humanizado vai muito além do que só marcos regulatórios. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês entendem desse âmbito de compliance. Marcela, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com você, né? Muito obrigada por esse convite para que nós pudéssemos nos conectarmos. Eu também tenho, né, um histórico, eu e James, na verdade, nós temos também um histórico de como ingressar no compliance parecido com o seu. Nós também fomos auditores e depois o compliance apareceu na nossa vida. Então, de fato, eu acho que para a gente, essa transição de carreira, ela acaba se tornando bem mais suave do que outras pessoas que talvez não tivessem nenhum tipo de conhecimento do que é um processo, de como funciona, né? Essa parte um pouco mais regulatória, vamos assim dizer. Então, eu acho que para a gente vai até muito mais fácil conhecer e se encantar pelo compliance, né? E, de fato, eu entendo que a cultura da organização, ela tem que ser uma cultura muito forte. Nós somos provedores, né? Somos pessoas que fomentam essa cultura de ética, essa cultura que vai muito além, como você tinha falado, de apenas burocracia, de apenas processos. Nós temos que mostrar para as pessoas que o compliance ele vai além, ele vai nas nossas ações, no nosso dia a dia, ele vai no que você faz dentro da sua casa, e aquilo dali acaba sendo refletido na empresa. O que as pessoas acabam pensando muitas vezes é que é o contrário, que eu tenho que aprender na empresa e depois trazer para dentro de casa. E eu entendo que não, até porque aí a gente também tem que pensar na questão de valores, né? Quais são os seus valores? Qual é a sua essência? Isso, a gente fez, inclusive, está lá fazendo, obviamente, né, nossa propaganda, está no perfil do Conectados, no LinkedIn, um artigo que eu tinha escrito justamente falando sobre isso, né, sobre os valores, de que a gente precisa ter os nossos valores muito bem alinhados com os valores da empresa para que dê certo esse casamento. Não deixa de ser um casamento. Então, Luana, não tenha dúvidas. Perfeito. Então, assim, eu esperar que a empresa me molde vai ser muito difícil. Então, a gente precisa, na verdade, conhecer muito bem o outro, para que aí sim a gente consiga entrar nessa conexão dentro da empresa e, consequentemente, a gente sair proliferando essa cultura de ética. Ninguém molda ninguém, né, Luana? Vamos ser muito honesto aqui. E você consegue performar 1000 vezes mais quando você não precisa vestir a máscara. Quando você não precisa se adaptar, você apenas é você, porque você não tem filtro e você trabalha pela essência que você faz e você apenas flui e, consequentemente, você dá resultados. Então, concordo. Você encontrar uma organização com as
com os valores iguais aos seus, que é a congruência, né, o fit cultural, que eu chamo, ela é imprescindível para que você tenha prosperidade na sua organização. Então, hoje eu vejo que a importância do compliance, por exemplo, para a contratação de funcionários e para entendimento e molde de perfil dos funcionários existentes nas organizações. Então, ali você primeiro consegue fazer o perfil, ver, olha, essas pessoas não se adaptam aqui à organização e tá tudo bem, não tem problema, ela se encaixa em algum outro lugar, você pega e remaneja e, e readequa, você contrata pessoas com o mesmo perfil, com o perfil que você precisa primeiro da vaga, claro, porque você precisa primeiro entender o perfil da vaga, com os valores dessa pessoa alinhados com os valores da organização. Com isso, fica muito mais fácil você fazer uma gerência, uma gestão da organização e do setor em si, né? E quando eu falo que hoje, para você fazer o walk the talk, né, você precisa liderar, para mim, de 3 maneiras, com um mix, né? Você primeiro precisa liderar pelo exemplo, lógico, é o walk the talk, você fazer o que você entende ser o correto. Você liderar pelo contexto, dessa forma você passa confiança e transparência à equipe, e você liderar pelo vínculo, porque é através do vínculo que as pessoas conseguem se entregar de corpo e alma e se engajar. Não sei se vocês concordam comigo. Super concordo também, Marcela. Inclusive, esse assunto que você puxou do fit cultural, eu vinha debatendo um pouco sobre o fit cultural, sobre as crenças e sobre a cultura, não só da empresa, mas que essas pessoas já carregam. Quando a empresa, quando a organização, ela já tem o compliance, ela consegue realmente buscar nos seus processos seletivos pessoas e candidatos que realmente se assemelhem com o que ela tem de valores, com realmente a missão dela, aquele perfil que realmente vai estar adequado com a empresa. Só que quando esse local não tem o compliance ainda, a gente percebe que existem outras formas, né? Uma empresa que ainda não tem essas práticas do compliance e já tem lá os seus funcionários e levando em consideração que cada um deles vai ter as suas crenças pessoais, é importante que a empresa também trabalhe isso, a fim de que ela consiga realmente causar uma sintonia entre o funcionário e a própria organização. Então, sim, é óbvio que quando a gente consegue fazer isso antes da seleção, é muito bom, porque a gente já vai estar alinhado e vai colocar dentro da empresa pessoas que tenham o perfil adequado, mas quando não for possível, eu acredito que apesar de não ser possível moldar as pessoas, a gente pode desenvolver alguns trabalhos a fim de que a gente consiga superar algumas crenças que essas pessoas já carregam de uma vida inteira e que muitas vezes são crenças que estão em desconformidade com o compliance, pessoas que acreditam que determinadas ações devem acontecer de uma forma, quando na verdade deveriam acontecer de outra, e aí cabe à alta liderança realmente fazer com que, aos poucos, essas crenças sejam deixadas de lado e que elas entendam o valor do compliance. Porque, às vezes, elas sequer sabem o significado, elas entram sem saber o que significa, quais os benefícios. E quando ela não sente benefício naquilo ali que está sendo dito, ela dificilmente vai seguir. Ela vai continuar com as crenças pessoais dela. Então, eu concordo demais com o que você disse e eu acho que existem esses dois caminhos. Se não for possível fazer antes, né? Se não for possível fazer na contratação, que seja feito depois. É muito interessante isso que você falou, Carla, de que talvez quando você lidera pelo contexto, que aí você consegue abrir a mente daquele colaborador e que ele consiga talvez ter essas crenças limitantes desfeitas, né? Essas crenças, porque crenças são limitantes, crenças você pode mudar, entendo para mim. Eu mudei algumas crenças na vida através do meu autoconhecimento, né? Então, primeiro para você entender quais são os seus valores, você precisa começar com o seu autoconhecimento, né? Primeiro, o básico. E aí, através da liderança pelo contexto, como você consegue ensinar, desenvolver aquela pessoa, aí sim
ela consegue ter mais discernimento nas coisas e entender que aquilo não é correto, que aquela crença era limitante, ou que aquilo que ela fazia não tem sentido, não faz sentido, e aí ela consegue mudar, e aí transmutar. O que Marcela, vocês posso acham? fazer eu vou fazer um complemento ao que você falou, ao que Carla falou e que Luana Claro, falou também. Amanda. Eu acho que quando você fala da crença, né? Então a gente muda algumas crenças, eu acho que a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque imagina que cada um tem um background diferente, né? Então cada um tem uma criação diferente, cada um acredita em Sim, coisas diferentes. Eu acho que também é o papel da empresa, além de ensinar, né? A gente fala que existe um código de conduta, que na verdade é um comportamento que a empresa, são as regras da casa da empresa, sim, né? sim, Então, vamos lá. Então, você não vai entrar, por exemplo, na minha casa de sapato, né? A regra da sim, minha casa é que você deixa o sapato fora. É a sim, mesma coisa com a empresa. Então, eu acho assim sim. que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O que a empresa tem que promover é o respeito ao próximo. Então, veja só, vamos falar agora do tema, por exemplo, de diversidade. Então, imagina que eu sou de uma religião que eu, por exemplo, não acredito num casamento entre homossexuais. Perfeito. Veja, mas a minha empresa, ela diz que a gente tem que respeitar, né, a diversidade na empresa. Então, apesar de essa não ser a minha crença, não ser o que eu acredito, eu tenho o dever de seguir uma conduta esperada pela empresa. Logo, eu tenho que Perfeito. respeitar ao próximo. Eu posso não aceitar, Aceitar, sim. mas dentro do ambiente de trabalho você tem que respeitar. Então, eu acho que eu entendo quando você fala de crença, né, do que a gente de cresceu e coisas que a gente acredita e que às vezes a gente falava. Aí, Luana adora usar esse exemplo e eu gosto muito também, o tal do gato net, né? Então, assim, a gente, né, cresceu Isso. achando que fazer gato na net, por exemplo, era ok, não fazia mal a ninguém. Pô, a net ganha tanto dinheiro, quem sou eu Isso, fazendo um gato? Mas quando a gente vai exato. na empresa que mostra, na verdade, a consequência daquilo, esse é o ensinamento que a empresa passa, né? Mas eu Isso. gosto muito da palavra respeito. Eu acho que a gente tem que trabalhar com isso. Eu acho que as empresas elas têm que cada vez mais se preocupar com esse respeito ao próximo, né? E com a conduta que é o comportamento esperado pela empresa. Né? Não adianta a gente também... são as regras da minha casa, como eu gosto de dizer. Eu concordo, Amanda, tá muito bem. Inclusive, o exemplo foi fantástico, né? E quando você fala de código de conduta, que eu também não concordo em falar código de ética e conduta, porque não existe ética. Você é ético ou você não dá para a empresa te impor ética, dá para te impor conduta, sim, concordo. E a conduta na minha casa não entra sapato, por favor, eu te dou uma meia e você entra e tá tudo bem, você se adapta se você entender que aquilo tá ok para você. E são as regras, né? São as políticas e procedimentos, praticamente, como proceder numa organização, porque senão vira meio que o samba do crioulo doido, cada um faz o que quer. E para que você tenha uma cultura forte, você sim precisa ter uma padronização em algumas coisas. E quando você coloca isso da diversidade e do respeito, sim, você tem que entender que pessoas são diferentes e que tá tudo bem. E que você não é a crença limitante, talvez, nesse caso, vê se você concorda que a crença limitante você não é o certo. Existem outras formas de se ver e que você tem que aceitar outra forma de ver o outro como enxerga, na lente do outro. E aí você entra na empatia, percebe? O respeito aí, nesse caso, ele vai junto da empatia. Você entender que sim, existe o outro. Eu tenho, é o que você falou, eu tenho a minha crença, eu também sou católica, entendo que o casamento ele tem que ser entre mulheres e homens, mas isso é meu, e religião e política a gente não discute, mas eu respeito quem é feliz da forma de casamentos entre o mesmo sexo, e eu consigo enxergar através da lente deles as dificuldades que eles têm. Então, para mim, esse é o primordial dentro da organização, e desta forma você consegue resolver o problema de uma forma muito mais harmônica,
Porque a partir do momento que você coloca isso tudo dentro de uma organização, e eu vou discutir financeiro, com o pessoal de compliance, com o pessoal de compras, com o pessoal de RH, a gente bota um problema na mesa, aí eu vou conseguir ver as dificuldades na lente de cada um, não só na minha lente. Então, isso que eu acho o mais importante quando você fala na parte de respeito, porque aí você consegue, para mim, no segundo etapa, utilizar o compliance estratégico, que é resolução de problemas, de uma forma muito mais leve e com maior, você agregando mais toda a sua equipe, né? Não sei se você vê com esse viés que eu tô abordando. E nesse caso entra até, Marcela, a questão da gente focar não só em conformidade, né? Que muitas vezes a gente fala tanto de compliance, 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 e as pessoas podem achar que compliance é polícia, que compliance é seguir regra e é só isso. Então, eu sou muito da vertente assim, de buscar trazer para as pessoas que o compliance não é só isso, não. Então, eu sempre faço o ser compliance, estar em compliance. Ainda agora teve uma palestra de ambientação para novos colaboradores, eu comentei isso, falei, então, o estar em compliance é a obrigação de todo mundo, é fazer o que é certo ali, porque está dizendo que é, como a Amanda falou com relação a respeito das regras, então é a regra. Agora, o ser compliance é no dia todo, em qualquer situação você levar isso, né? Então, aí entra a parte do respeito, de tudo isso, que são os princípios até que as empresas precisam Sim. ter, né? É o você ser compliance, não você ter compliance. Porque quando você é uma coisa, que é o que a gente começou a falar lá na essência, quando você é uma coisa, você não precisa gastar energia para que você se molde a ter o compliance. Você apenas é e você faz o que você já sabe fazer e flui muito mais, é muito mais fluido, né? Sim, sim, concordo. Até porque, assim, não adianta a gente só ter o compliance, né, como a gente estava comentando agora, e você não viver isso, né, até fora da empresa, né, que é onde eu bato muito nessa tecla, e a gente viu aí diversos casos, né, durante a pandemia, de pessoas que se expuseram, né, ao vírus, e isso aí foi ruim para todo mundo, acabou gerando problemas, sanções disciplinares, e mancha, né, a imagem da empresa também. Então, é importante que a gente pense nesse ser compliance, independente de regrinha dentro da empresa. Isso tem que ser voltado, na minha opinião, assim, muito mais para ética e integridade. Trazendo isso para as pessoas, eu acho que a gente consegue modificar alguns comportamentos que às vezes as pessoas nem sabem que, eu não sabia, que nem foi comentado agora do Gato Net, pô, isso aí eu sempre vi, não pensei que fosse problema. Então, assim, a gente traz isso de uma forma que elas possam levar para casa, que ela possa chegar e falar, pô, eu vi lá na empresa que saiu uma campanha falando sobre estacionamento, um local proibido, e, pô, você vai fazer isso, faz isso não, isso é errado. E você pode levar isso para o seu filho, pode levar isso para a sua família num jantar, até a questão de diversidade, que foi citada ainda agora, tudo isso você pode levar para casa. Então, o foco em integridade, ética, essa parte de comportamento, para mim, é o mais importante aí da missão do compliance, até do que só seguir regra, né? O que você falou é muito lindo, inclusive, que é a conscientização. E você conseguir se conscientizar e fazer um trabalho de conscientizar o próximo. E isso, para mim, assim, de uma beleza do ser humano, que é realmente o porquê que o ser humano veio ao mundo, praticamente, né? Você conseguir se transformar e conseguir, de alguma maneira, deixar o mundo melhor. E se eu planto essa semente, eu já estou fazendo a minha parte. Você não vai mudar o mundo, realmente, eu não vou mudar o mundo. Porém, eu estou plantando a minha semente e eu estou fazendo o meu trabalho, né? O meu propósito. Então, fica quando você fala isso, e eu fico até assim, como eu te falei, emocionada da parte de você se conscientizar e conseguir conscientizar a sua família e conseguir levar isso para os seus filhos e conseguir fazer seres humanos melhores que nós, né? Hoje, eu como mãe, para mim, eu
acabo que eu quero sempre me melhorar, uma melhoria contínua, um desenvolvimento contínuo, para eu conseguir dar aos meus filhos a melhor versão de mim. Porque eu dando a melhor versão de mim, eles serão a melhor versão deles, entende? Com certeza. Tem a história do Brasil, país do futuro, né? Que desde que eu era criança já ouvia. Já estou com 43 anos e ainda estou ouvindo que é o futuro e a gente não sabe quando é que chega esse futuro. Fala, meu Deus do céu, será que eu vou viver isso? Eu não sei se eu vou viver, mas assim, acho que a minha parte eu tenho que fazer, seja, né, com essa conscientização, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa, até pelo ter compliance que você citou. Não adianta também, como a gente já ouviu várias vezes, a expressão de compliance de papel, compliance de prateleira, né? Não adianta você ter um compliance de mentirinha, né? Como eu fiz um post uma vez falando do compliance de maquiagem, que aí depois que vem a crise, vem o problema, você vai chorar, a maquiagem vai borrar e aí não tem remédio, já está manchado. Mas aí você percebe, James, o seguinte, aí a gente vai entrar um pouco na parte cultural do brasileiro. O brasileiro, por si só, ele não planeja muito. Né? Então, a partir do momento que você fala, a partir de agora com a Lava Jato, a partir de agora precisa todo mundo ser compliance, que a gente tem a lei anticorrupção, precisa de compliance é efetivo. Aí você joga lá maquiagem. Só que você não está resolvendo a causa raiz. Porque demanda muito tempo você resolver essa causa raiz e você não consegue ter um resultado right away, né? Um resultado que você precisa entregar no final do ano a um compliance efetivo. Só que ele tem que entender que você precisa sim resolver o regulatório, no caso, se você não tem um LGPD aqui, mas que você também precisa resolver o compliance do seu programa mesmo efetivo. Isso aqui demanda tempo e dinheiro, né? Investimento, dedicação, e que você vai ter que trabalhar no ego, porque muito provavelmente eu, por exemplo, CEO de uma empresa, vou investir aqui, mas muito provavelmente quem vai colher isso é o próximo CEO. Porque a gente só vai ver isso lá na frente, a longo prazo. E aí, quem está apto a fazer essa mudança? Percebe? Uma coisa muito importante... Desculpa, Marcela, pode continuar. Não. Então, esse para mim, é o equilíbrio do compliance humanizado. Sim, uma coisa muito importante, né, complementando o que você estava falando, é justamente a alta gestão, ela guardar o ego no bolso e entender que ela tem que fazer aquilo porque é para a empresa, é para a sociedade, né? Não é para ele, é para todo o ciclo. E aí a gente tem que mostrar para as pessoas, como também você já tinha falado lá no início, que o compliance ele não é só um regulatório. O compliance é gestão. Então, é trazer de fato a alta direção, empoderar as pessoas de compliance, trazer para perto e mostrar, essa é a minha estratégia, é isso que eu quero fazer, como é que vocês conseguem me ajudar para que a gente consiga ter uma vida longa? Né? Você usou a palavra perfeita, pedir ajuda. Pedir ajuda. Exato, porque nós somos facilitadores, né? A gente não é o dono da verdade, o dono da razão, mas a gente também precisa entender onde é que a empresa quer chegar, o que ela quer fazer, até para que eu consiga entender aquilo que você me falou, que você quer implantar um compliance, isso é verdade ou é só para você fazer uma propaganda, para que você tenha clientes, para que você mostre um monte de política muito bonita e muito bem elaborada, e aí a gente volta para aquele conceito, né, do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tem até um exemplo no livro do Wagner, quando ele fala sobre alta administração, que ele diz assim, que como você sentiria se quando você tivesse 14 anos, o teu pai falasse que não fume porque faz mal, mas ele fuma. Então, a gente também tem que trazer isso para dentro de casa e dizer por que eu tenho que falar para as pessoas que elas têm que seguir o código de conduta, ou porque, sei lá, uma coisa que é muito comum, infelizmente, ainda das organizações não pratiquem assédio de qualquer tipo, mas eu sou um gestor que incentiva os meus demais gestores a pisar em cima das pessoas para conseguir a qualquer custo que uma meta seja alcançada. E aí a gente acaba adoecendo todo o organismo, né? Então, a gente tem que ter muita consciência de
qual é o meu propósito dentro dessa sociedade. Aí você começa a pensar também, aí já extrapolando, né, saindo um pouco das barreiras do compliance, mas na verdade não fugindo completamente, mas você acaba associando toda essa movimentação de mundo que a gente enxerga, de capitalismo consciente, empresas B, que são empresas que querem não apenas ganhar dinheiro, mas devolver valor para a sociedade e fazer com que todo mundo viva em harmonia. Isso também é compliance, né? E as pessoas acham que não, compliance é cumprir regras, mas se fosse só cumprir regras, bastaria eu ter o meu jurídico. Por que eu vou ter uma outra pessoa, né? Exatamente. Ok, também fiz o meu jabá porque eu não sou... Eu também não. Luana, você tá... Nossa, é inacreditável como essa conversa está fluindo com tudo que eu acredito. Sim, hoje a gente vive num capitalismo muito mais consciente. Sim, depois da pandemia, o quesito de como a gente, nossas ações, nossas atitudes, nossa forma de pensar e consumir mudou, e as organizações têm que se adequar a isso. E para tal, entenda que o lucro é consequência. Não pode ser o propósito. Seu propósito tem que ser algo maior. O que você resolve? Qual o problema da sociedade que você resolve? Resolvendo, por isso que as startups elas estão vindo a milhão, porque as startups resolvem problemas nossos, problemas da sociedade. E, consequentemente, elas geram lucro, né? Então, por isso que eu bato na tecla mais uma vez. A compliance, sim, é a parte humanizada, e sim, muito estratégica, porque você tem que entender o quê? Qual é o planejamento estratégico de uma organização, dessa sua organização? Aonde você quer chegar? Qual é o caminho? Porque eu vou te ajudar nesse caminho. Que mercado você quer entrar? Esse mercado, para o próximo ano? Então, para isso, eu vou precisar fazer um levantamento de riscos desse mercado. É viável? Não é? Onde que a gente vai ter recurso? Onde não vai? O recurso é externo? É investidor? Então, a gente vai precisar de uma governança? Vai precisar de uma transparência, vai precisar ter órgãos regulatórios e por aí vai. Percebe? Compliance é muito mais uma união de todas de toda a empresa. Por isso que eu bato na tecla que é uma área completamente multidisciplinar. Você precisa de ter de tudo ali dentro. Você precisa ter a pessoa de TI, você precisa ter uma pessoa jurídico, você precisa ter uma pessoa de comunicação, né, para treinamentos, né, essa parte mais descontraída, você precisa ter uma pessoa mais focada para controladoria, para planejamento estratégico. Então, é uma área, literalmente, que você é um hub de toda a empresa. E eu acho, Marcela, que cada vez mais o compliance ele tem que mostrar esse valor para a empresa, sabe? Ele tem que mostrar esse valor para as organizações, sejam elas, a Carlinha pode até falar um pouquinho das pequenas e médias empresas, que é mais a expertise dela, e até como é difícil vender o compliance para essas pequenas e médias empresas, porque na maioria das vezes são empresas familiares, mas eu acho que assim, o compliance, quando a gente está pensando aí, vai numa empresa médio, grande, né? Às vezes, ou empresas maiores, né? E a gente hoje falar de compliance é extremamente comum, né? Já está no nosso dia a dia quando a gente fala de compliance, mas eu acho que o compliance ele precisa parar de ser uma área operacional e ele precisa se mostrar como uma área de negócio. Eu acho isso bem importante. Eu acho que quando a gente falando aí de alta administração ou quando a gente fala da média gestão, que são sim os nossos disseminadores, né? Luana até comentou isso outro dia e eu acho que é isso, né? A média gestão, na verdade, são os nossos disseminadores. A gente precisa, além de mostrar parceria, a gente precisa mostrar o nosso valor. A gente precisa mostrar que um trabalho bem feito do compliance, tendo a companhia inteira e não só a alta gestão, mas tendo toda a companhia do lado apoiando e trabalhando junto, só traz benefícios para essa empresa. Eu não gosto de falar que, assim, eu tenho colegas que falam assim, quando você apresenta, né, para uma alta administração, quando você leva a ideia de compliance para a empresa, você tem que sempre falar assim, olha,
se você não tem compliance, você vai ter uma multa, né? Então, assim, olha a multa que você pode levar. Olha, você vai quebrar se você não tiver uma área de compliance te dando um suporte. Eu não trabalho dessa maneira. Eu acho que eu sempre prefiro levar os benefícios que a área de compliance podem trazer. O copo meio cheio, não meio vazio, né, Amanda? Eu trabalho no copo meio cheio. Mas também é aquela história, né? Ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. E tem gente que, infelizmente, aprende na dor. E aí a gente talvez tenha que ter um discurso mais enfático em relação a isso. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a gente precisa, de fato... eu acho que o compliance é uma área muito agregadora. E como você disse, né, ela é um hub, assim. Então, você pega aí várias áreas e dependendo da estrutura da organização, a organização que eu trabalho, por exemplo, a gente acaba sendo compliance da organização inteira, né? Então, a gente cuida dos treinamentos, a gente cuida aí da parte de due diligence, a gente cuida de uma série de coisas. Mas, sim, a gente tem que ser essa agregadora. A gente tem que aí trazer todo mundo para trabalhar junto, esse trabalho colaborativo e se mostrar cada vez mais como uma área de negócio. Com certeza, não tenha dúvidas. E como eu vejo o compliance uma área tão nova, né? A gente tem que, de certa forma, conseguir disseminar isso, porque todas as organizações precisam. A pequena empresa, ela precisa sim, porque ela precisa entender, ter o discernimento e a conscientização exatamente disso que a Lona falou. Qual é o propósito da sua organização? Qual é o seu diferencial para o seu concorrente? O que você faz de diferente para o mundo, para o seu cliente? Né? Eu uso uma matéria-prima reutilizável. Pô, isso aí a gente tem que botar de alguma forma para ser o diferencial da sua empresa. Então, compliance, sim, deve ser para todas as empresas, para todo mundo. Porque, como eu te falei no começo, compliance não é questão de ter, é questão de ser. Então, você já é compliance, mesmo se você tiver uma microempresa, mesmo eu, autônoma, eu tenho sim compliance. Né? Eu não pago GatoNet, eu pago, eu tenho uma empresa, eu pago, não faço nada por fora, pago os impostos. Então, sim, minha empresa de uma pessoa, ela tem compliance, na medida e no tamanho dela, né? Exato, concordo com você. E eu acho, assim, também que quando a gente fala de você ter o compliance, mesmo que você tenha lá você é uma empresa pequena, mas você tem lá a sua visão, sua missão, seus valores, que seja um código de conduta de uma página, porque um código de conduta não precisa ser uma bíblia, né? Mas que seja de uma página, que seja condizente ao que você acredita. E quando você mostra isso para fornecedores que você quer fazer negócio, com clientes que você quer fazer negócio, isso é muito bem visto, né? Hoje as pessoas valorizam muito, porque a minha reputação, ela não é só minha. Uma vez que você faz negócio comigo, a minha reputação é sua reputação. Assim como a sua reputação também é a minha reputação. Lógico. Mas então a gente tem que... Fala, cara. Não, pode concluir. Não, e aí eu digo assim, que a gente tem que pensar cada vez mais nisso, né? E que mesmo a empresa de uma pessoa só tem que pensar em compliance, sim. Fala, Carlinha. Não, eu ia concluir exatamente isso, porque é bem a minha área, né, atuar para micro e pequenas empresas, e a gente está vendo esse boom do compliance, mas o nosso papel aqui, os profissionais, como consultores, é muito mais, antes de você vender o compliance, é de você educar, dizer o que é, porque pelo menos nessa área, nesses portes dessas empresas menores, elas sequer sabem ainda. Então, essa ideia de que o compliance é multidisciplinar e de que o compliance pode e deve ser visto não só como estar em conformidade, mas principalmente com toda essa multidisciplinaridade de você realmente reconstruir a empresa pautada em princípios éticos, em condutas lícitas. Então, você vai construir ali dentro uma cultura organizacional que vai facilitar essa gestão corporativa, vai possibilitar que a gestão seja estratégica e que você adote caminhos que antes você não adotaria. Então, quando a gente está trabalhando com micro e pequenas empresas, a gente começa vendendo exatamente dessa forma, ensinando por que ele precisa e mostrando que a gente está vivendo uma era que, ainda que essa microempresa não vá lidar diretamente com algum órgão, ela vai dar do programa de compliance, porque uma grande empresa que venha a contratar uma empresa menor vai fazer essa exigência. Aquela ideia de que multinacionais ou que empresas
de grande porte para o programa de compliance e que antes de contratar um terceiro, ela vai pedir terceiro código de conduta, treinamento, já não está mais, não está sendo alcançado. Muito mais que a microempresa, que nem tem o seu próprio programa, ou pelo menos alguns pilares, do que simplesmente ler o código de conduta de uma outra empresa. Porque ler o código de alguém não vai te tornar uma pessoa íntegra e nem vai te fazer caminhar nos princípios do compliance. Então, é muito mais vantajoso, realmente, que essa grande empresa exija que a empresa menor tenha o seu programa. E, óbvio, a gente barra na questão financeira, a gente barra na saúde financeira dessas microempresas, porque é um investimento. Não dá para falar que a gente vai conseguir fazer se a gente não tiver realmente um capital para isso. Mas a gente pode e deve optar pelo caminho de que você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo e você não precisa construir um programa de compliance ali de uma única vez com os 9 pilares ou que ele seja 100% robusto. Você constrói isso aos poucos. Sim. Então, a primeira E vai fazendo os alicerces, né, Carla? que a gente tem que fazer. Isso é você fazer a base, é você ir construindo aos poucos, identifica realmente a necessidade. Se você identifica a necessidade daquela pequena empresa, isso, exato, você vai desenvolver um plano de ação estratégico e um plano de ação condizente com o que ela precisa e com o que ela pode naquele momento pagar. E assim a gente vai construindo a cultura, a gente realmente vai incentivando que a empresa adote os princípios da prevenção, da detecção e da correção. E aí depois ela vai realmente fazendo com que os outros pilares sejam implantados. Então, é isso, é ter paciência, é ter calma, é entender a necessidade. Eu não posso impor que o compliance é para todo mundo se eu sequer, primeiro, digo por que ele serve, para que ele serve, os benefícios, e não consigo dizer que ela precisa. Porque se eu digo, você precisa porque você tem que estar em conformidade com a lei anticorrupção, por exemplo. Não é só isso. Automaticamente, esse discurso já cai por terra, porque não é por isso. Então, quando eu mostro o valor de que ela vai precisar, primeiro, para se manter ativa no mercado, porque vai melhorar a concorrência dela, vai melhorar realmente para ter um a diferencial visão dela no mercado. É um diferencial competitivo, querendo ou não, e principalmente a tendência hoje já está muito forte e a tendência é que isso aumente ainda mais, que empresas maiores só mantenham relações contratuais e só façam negócios com empresas menores que tenham também o compliance. Isso, exato. E de qualquer forma, quando você fala, é muito, muito interessante quando você fala aí, nessa parte dos pequenos empresas, porque a gente está vendo a tendência de todo mundo migrando mais para a parte autônoma, né? Hoje, depois, inclusive, da pandemia. Então, se você quer fazer relacionamento com grandes empresas, ela tem que, né? Eu tenho que primeiro, como que eu vou me mostrar para uma empresa sem eu entender que eu tenho meus valores, meu código de ética, que eu tenho uma empresa aberta, um CNPJ, que eu tenho uma conta específica para a empresa. Isso tudo, você já faz, você já, querendo ou não, eu já tenho os pilares, não... Entenda, não todo, como você falou, não todos os pilares, mas alguns pilares, sim, uma pequena empresa ela tem. E aí você vai criando os outros pilares à medida de que você vai aumentando o seu tamanho, né? A partir do momento que eu for uma empresa maior, eu vou precisar ter os meus controles internos, que querendo ou não, eu já tenho alguns, né? O controle com o contador, já é um controle, é pequeno, mas ele existe. E mais para frente você cria o canal de denúncia, e você vai contratar outra pessoa, você vai fazer a parte de treinamento, e faz parte. Como a gente fala em compliance, você tem diferentes linguagens para diferentes níveis hierárquicos, concorda? Você também tem diferentes linguagens de qual é o tamanho do compliance para diferentes tamanhos de organizações. Exatamente o que você, a sua linha de raciocínio, Carla. Todo mundo precisa entender que que dá mais trabalho, né? Você ter compliance dá mais trabalho, porque você tem que fazer tudo certinho. Você tem que fazer tudo do começo, do planejamento, e você vai indo e aos poucos, não é que nem o brasileiro faz. Começa aí, vai fazendo, depois a gente vê como que dá, e aí você voltar aos 10 casas que dá trabalho. Então, o começar, você precisa da resiliência para começar e ir tocando. Então, eu vejo que é uma mudança literalmente de cultura do país que a gente está. Em saber que a gente precisa desenvolver cada vez mais as pessoas, né? Bom,
Bom, gente, eu tenho para mim que compliance, eu poderia falar o dia inteiro sobre compliance humanizado, mas a minha visão de compliance é essa. É como cada um de vocês abordou de forma brilhante, com a maestria, né, de que compliance é mais do que a lei anticorrupção, compliance é mais do que pós-Lava Jato, compliance é você se desenvolver para conseguir desenvolver os outros. E estarmos todos alinhados numa cultura dentro de uma organização. Nada mais é do que uma família grande. É estilo de vida, né, Marcelo? É estilo de vida. Até como a gente falou de alguns casos aqui, né, de legislação, então quando você para pensar em lei anticorrupção, LGPD, até a questão de você, diversidade, ESG, tudo isso hoje não deveria ser... eu acho que a gente precisa ter leis para poder mostrar que aquilo tem que ser feito, porque senão o brasileiro dá um jeito realmente de não fazer, né? Até a LGPD, mesmo em vigor, aí tá todo mundo falando, não sei se vai, não, acho que isso não pega. Vai. Assim, a gente melhor você fazer, né? A gente já tem essa cultura de não acreditar nas coisas. Então, assim, coloca a regra, coloca a lei para forçar ali e depois você consegue fazer um pouco no amor, né, conscientizando as pessoas, fazendo os treinamentos para que as pessoas entendam que aquilo ali vai ser bom para ela, vai ser bom para a empresa, vai ser bom para a sociedade como um todo. Isso. É isso aí. Bom, eu acho que eu não tenho... Vocês têm mais alguma consideração? Eu acho que minhas considerações quanto à compliance humanizada são essas. Eu adorei o bate-papo. Eu ficava horas, mas eu sei que vocês têm também reuniões. A vida corporativa nos chama. A vida corporativa nos chama. A vida corporativa agora é 24/7, né? A gente não tem mais escolha. Não tem mais segunda a sexta, 8 às 5, não. Mas faz parte. É porque você não tem uma divisória entre profissional e pessoal. A nossa era industrial, ela acabou. E agora, com o Covid, foi demonstrado isso. Sim, você leva você tem você fazer. Você precisa entregar os deliverables, não o horário das 8 às 18, percebe? Porque às vezes nas 8 às 18 eu quero ir no médico, eu quero estar com minha filha e eu gosto mais de produzir de madrugada e tá tudo bem. Aí você entra na diversidade que a gente também conversou. Tem gente que gosta de produzir de noite, tem gente que gosta de manhã. Um negócio meio nada a ver, mas eu fico pensando assim, quem assistir isso aqui daqui a, sei lá, 5 anos, eu não sei quanto tempo esse Covid vai durar, estou jogando para 5 anos. Mas a pessoa pensa, vê isso e fala assim, nossa, esse pessoal falando de pandemia, caramba, Covid, esse troço maluco que esse pessoal vivia, né? Como que era nessa época, né? E a gente tinha que usar máscara para tudo. É verdade. Como pode? A gente tinha que frequentar o trabalho? Eu não sabia disso. Tinha empresa? Tinha empresa? Física. Né? Foi muito bom. Muito bom. Queria te agradecer imensamente pelo convite, viu, Marcela? Foi muito bacana esse bate-papo. Obrigada. Prazer todo meu, gente. Obrigada a vocês e vamos nos conversando, né? Vamos fazer mais vezes, porque realmente o assunto é grande. O assunto é grande, só a gente pegar, nichar e vamos. Nichar e vamos conversar. É um assunto, assim, realmente renderia horas e horas e horas, mas até para que não fique tão cansativo para quem está nos assistindo, né? Então, com certeza, numa outra oportunidade a gente volta a conversar, porque realmente assunto não vai faltar. E aí, conforme as pessoas forem sentindo dúvidas, interagindo, aí a gente já vai ter pautas prontas para as próximas oportunidades. Marcelo, muitíssimo obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Eu agradeço vocês pelo carinho, pela atenção e pelo bate-papo maravilhoso. Obrigado, Marcela. Gente. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.